Neste momento, passaremos para a primeira palestra, a Ideologia da Mineração, a ser ministrada pela professora Andréa Zuri. Conforme já dito pelo professor Poliano, após a palestra, haverá 10 minutos para perguntas que devem ser escritas, para ser apresentada aos palestrantes. Convidamos ao palco a professora do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, fundadora do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, Gesta UFMG, professora Andréa Zuri. Na UFMG, a professora criou as linhas de pesquisa Meio Ambiente e Sociedade na pós-graduação em Sociologia e Território e Poder e Ambiente na pós-graduação em Antropologia. Além disto, ela é assessora da presidência da Associação Brasileira de Antropologia para Assuntos do Meio Ambiente. Professora Andréa Zuri tem a palavra. Boa tarde. Eu agradeço o convite para proferir essa conferência de abertura nesse encontro, que é intitulado Na Contramão do Discurso Ideológico da Mineração, Tragédias e Insustentabilidade. Me pediram para falar sobre a ideologia da mineração, então, sobre ideologia é o que eu vou falar. Eu me sinto honrada e também sinto a responsabilidade da tarefa que é a de quebrar o silêncio, fazer rolar a palavra, navegar pelas ondas rarefeitas do discurso. Mas se há o peso e o perigo no discurso, desde o começo, conforme Michel Foucault ensina em A Ordem do Discurso, há igualmente a consciência de que ele é continuidade. É perigo, é necessidade, possibilidades de rupturas, além de continuidade, e também da emancipação. Eu vou começar, então, de fato, a partir de uma vírgula, tal como fez Clarice Lispector em A Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Pois imagino que não deve ter sido tarefa muito fácil chegar a um nome de consenso para ocupar este lugar. Quero, então, compreender esse meu papel a partir de um significado específico, talvez ainda oculto, diante da tarefa a que nos propomos hoje, que é a de provocação. Palavra interessante que contempla a um só tempo reflexão e ação, provoca ação. Esse significado específico, de onde retiro sentido e força a rolagem da palavra, que se faz agora através do meu discurso, vem contido na minha primeira provocação. Afinal de contas, o que uma mulher tem a dizer sobre mineração? A mineração, do ponto de vista do lugar de equivalência de onde me situo e me coloco, também para interpelá-la. Do passado da antropologia, eu relembro o trabalho clássico de June Nash, uma mulher que conjugou etnografia e ativismo ao estudar a violência estrutural nas áreas de mineração na Bolívia, nos idos da década de 1970, tendo publicado sua pesquisa com o sugestivo título, que em inglês é assim,
We eat the mines and the mines eats us. Nós comemos as minas e as minas, acho que nos devoram, né? Trabalho que há muito mostrou a violência da mineração na Bolívia, a luta dos moradores e trabalhadores da mineração para manterem seus modos de vida, seus territórios, seus corpos, em meio a massacres, violências e violações de todos os tipos. Das vozes do presente, que povoam os meus diálogos, algumas me antecederam e, simultaneamente, se colocam ao meu lado nesta caminhada, que é processo de desnudamento da falácia do mito do desenvolvimento e do progresso que a mineração clama. No enfrentamento da realidade irrefutável e cruel que se impõe, guardo aprendizados e vivências compartilhadas, e peço licença para nomeá-las algumas, aprendizados com Marias, Luzias, Angélicas, Geraldas, Lucimars, Marlenes, Mônicas, Patrícias, Darcilas, Tecas, Claras, Carol, Simones, Raquels, Anas, Denises, Clarissas, Jéssicas, Marielens, entre tantas outras, e mais recentemente Josiane, Jojo e Anastácia. São muitas as mulheres nas trincheiras das lutas em defesa dos direitos afrontados pela mineração. Me desculpe a emoção. Falo, portanto, a partir da continuidade dos discursos críticos, da crítica necessária à abertura do novo, que o discurso dominante trabalha incessantemente para silenciar, para interditar e para excluir. Tarefa crítica que, na esteira de Foucault, outros empreenderam, a exemplo de Eduardo Said, que nos ensina como a ideia de Ocidente, e tudo que ela implica em termos de autoimagem da civilização e do progresso, né, se fez historicamente pela construção do Oriente, como um exato oposto espelhado espectral, o Oriente como locus da barbárie e do atraso. Assim, o Ocidente também o fez com a ideia de sociedade, noção erigida contra o outro, que é a natureza, e a ideia de desenvolvimento construída historicamente contra a noção de subdesenvolvimento e terceiro mundo, como arguiu Arthur Escobar no livro A Construção do Terceiro Mundo, em inglês, Encountering Development. De acordo com Arthur Escobar, assim como para Gustavo Esteve e tantos outros, a ideia de subdesenvolvimento se consolida a partir do discurso de posse do presidente Harry Truman, em 1949. Discurso, portanto, que confere materialidade a uma ideologia, a ideologia do desenvolvimento. No pós-guerra, a Europa estava parcialmente destruída, povos da África viviam processos de descolonização, e a América Latina não passava de um quintal americano ainda. Então, na sua posse, perante o Congresso americano, o presidente Truman anuncia que uma nova era estaria sendo lançada ali, a era do desenvolvimento. Nesse discurso, ele cria uma ideia e uma divisão geopolítica do mundo que antes inexistia. A ideia do primeiro mundo e do terceiro mundo. Mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido. De repente, 2/3 da humanidade se viram classificados e passaram a se ver como tal, tamanha a força da ideologia, por uma negativa, uma falta, uma carência, uma ausência, por aquilo que eles não eram, americanos. Uma diversidade imensa de povos, cada qual com seus costumes, modos de ser, fazer, pensar, foram agrupados e catalogados em bloco, como sendo apenas isso, subdesenvolvidos. A partir do discurso, Truman lança as bases, os projetos, as instituições que ficariam encarregados de implementar o desenvolvimento para o resto do mundo. E isso é particularmente relevante para compreender a ideologia da mineração, como veremos. Resumindo,
a ideia de Ocidente ganha sentido cultural como um valor pela construção da imagem do Oriente como o seu outro, o seu oposto. Da mesma forma, a ideia de desenvolvimento passa a configurar mentes e posições no mundo através da construção do terceiro mundo, ou seja, da edificação da noção de atraso de um mundo subdesenvolvido. Estamos falando, então, de atos discursivos que, a partir da configuração político-cultural histórica, têm o poder de nomear e, ao fazê-lo, criar realidades que passam, então, a ser vividas e experienciadas como se fossem naturais, como se fosse a ordem das coisas do mundo. É assim que opera a ideologia. Ela cria imagens e valores que situam objetos e pessoas no mundo de tal forma, em um certo ordenamento, que parece obedecer a uma lei tácita ou natural, a doxa do mundo, como diria Pierre Bourdieu, mesmo sendo contrariadas pela realidade histórica. Afinal, esse discurso de Truman se impôs pela promessa de levar o desenvolvimento a todos os cantos do mundo, diminuindo a distância entre ricos e pobres. No entanto, após 70 anos dessa promessa feita, é possível verificar que ela jamais se cumpriu. Ao contrário, a distância entre ricos e pobres se perpetuou. Então, como entender e desconstruir o discurso naturalizado, verdadeira ideologia da mineração no mundo hoje, que mostra sua força mesmo diante das evidências reais de monstruosidade, de monstruosas catástrofes, dos crimes evidentes, do desrespeito a valores como dignidade, justiça, solidariedade? De onde retira a sua força? Já mencionei um dos aspectos, que é a crença na ideia de desenvolvimento. Essa ideia força, que tem origens remotas, remete ao século XIX, às descobertas na área da biologia, sobretudo as discussões sobre evolução a partir das descobertas de Charles Darwin. As ideias sobre evolução surgem com tal força que passam a modular o raciocínio das pessoas na Europa. Elas migram, por exemplo, do campo da biologia para o mundo social, fazendo denotar fenômenos sociais tal como se fossem fenômenos biológicos. Eu falo do evolucionismo social, que povoou a interpretação da história e dos processos sociais no final do século XIX. A história, vista do ponto de vista evolutivo, é uma história em linha reta, que parte de um ponto de origem e se destina a um ponto de chegada no futuro. Essa é uma ideologia difícil de ser contrariada, de forma que não se fala de evolução hoje como se falava no século XIX, mas fala-se de progresso e desenvolvimento, que são termos correlatos e produzem os mesmos efeitos de sentido. Trata-se de um verdadeiro desafio, né? A contrariedade a essa ideia de desenvolvimento como valor, mesmo diante das evidências históricas, como eu disse. Questões que julgávamos ultrapassadas, ao menos consensuadas, voltam a nos rondar com força total hoje em dia, fazendo até com que alguns, um pouquinho mais velhos como eu, se sintam lançados pelo túnel do tempo de volta à década de 1980, quiçá 1970. Não vou dizer porque eu era criancinha, 1970. Vejam a pobreza nos municípios dominados pela mineração. Ela é explícita, ela fala por si. Mariana, Congonhas, Itabira, Itabiri, Ouro Preto, não são exatamente cadinhos da Suíça dentro do Brasil. Quem sabe, talvez, sejam buraquinhos ocos do queijo suíço, com perdão do trocadilho. Mas uma pessoa que questiona a ideia de desenvolvimento é uma pessoa geralmente taxada de louca, o louco de rasgar dinheiro. Ou de ingênua. Eu tenho ouvido muito isso ultimamente. Então, eu vou voltar a essa questão da ingenuidade mais para frente. Mas, por hora, eu quero ressaltar ainda que desenvolvimento é como uma lente através da qual as pessoas enxergam o mundo. É como se tudo fosse uma caminhada para frente numa estrada de mão única, do atraso para o progresso.
E instituições financeiras internacionais reafirmam isso o tempo todo. Os economistas reafirmam isso o tempo todo. Os mineradores afirmam isso o tempo todo. Mais progresso, mais mineração. Passa a ser uma espécie de lei da nova escravidão. A colonização atualizada. Ora, o que esse discurso elide, oculta, exclui? Outras formas e possibilidades de se viver em sociedade. Outros modos de pensar e de se organizar socialmente, politicamente. Outras economias, centradas, talvez, em outros mercados, outros valores, por exemplo, autonomia, reciprocidade, espaços comuns de viver. É por via dessa ideologia que outras formas de existir, como a de centenas de povos indígenas do Brasil, comunidades tradicionais e quilombolas, comunidades rurais, enfim, são desrespeitadas e condenadas como formas de vida inválidas hoje. É o desvalor atribuído a esses modos de existência que justifica e legitima aos olhos dos poderosos a expropriação, a violência, a matança, a usurpação do território do outro, a violência de várias formas de deslocamento imposto a esses grupos em nome da mineração, das hidrelétricas e do agronegócio. Vandana Shiva, uma indiana, denomina essa forma de pensar como monocultura da mente, que se projeta no espaço, criando paisagens monoculturais, a imposição de zonas de sacrifício, seja nas novas fronteiras da mineração no Médio Espinhaço, no norte de Minas, seja o sacrifício imposto à população que convive com os males da mineração no quadrilátero ferrífero. Agora, é importante salientar que essa ideologia do desenvolvimento não lograria tanto êxito se não fosse também um outro tipo de processo de longa duração que nos acompanha e nos define, que é, de certa forma, a nossa identidade, que refiro-me ao processo de colonização. Somos um país colonizado, um povo colonizado. Temos uma história escravocrata. Tudo isso criou um terreno fértil para a sedimentação do pensamento desenvolvimentista. A colonização não teria logrado esse êxito político se não tivesse colocado em prática um processo de colonização do saber, uma colonização epistêmica, a colonização das formas de pensar, e provocado com isso a adesão a esse projeto. E isso é muito importante a gente pensar. A colonialidade do saber e do poder é o processo por meio do qual a colonização persiste até os dias atuais, embora a colonização com o processo histórico tenha já terminado. Nosso pensamento é colonial. Nossas elites são elites escravocratas e coloniais. Em Minas, isso é particularmente característico. Mariana é o símbolo dessa colonialidade. Em um livro intitulado Mineiros e Baianeiros, o antropólogo João Batista de Almeida Costa, o Joba, de Montes Claros, analisa a configuração sócio-histórica e cultural de Minas Gerais através de uma etnografia realizada em 2 municípios mineiros que carregariam com eles a simbologia do espírito profundo da nossa região, Mariana e Matias Cardoso. Uma profundidade histórica que revela uma hierarquia mineira que se instala no século XVIII, conjugando 2 polos distintos e opostos, a região aurífera e o sertão são franciscano. O primeiro polo, representado por Mariana, expressaria a civilização erigida em Minas Gerais, enquanto Matias Cardoso, no sertão, representaria o vazio da civilização existente nos sertões dos Currais do São Francisco. Mariana é o polo superior, enquanto o sertão é englobado, subsumido e excluído. É por isso que somos mineiros e temos a mineiridade como marca, e não somos geraizeiros, ou povo dos Gerais. O Gerais foi subsumido,
ao mineiro. Minas, então, é construída por essa elite colonial como marca de um povo, uma região, um modo de ser. Essa é uma ideologia que subjaz aos discursos da mineração hoje, uma forma colonial de representação monocultural que corrobora com a naturalização da mineração como atividade natural, verdadeira vocação de Minas Gerais. Não por acaso a palavra vocação remete simultaneamente a uma condição natural, mas também a um chamamento divino. De todo modo, algo que estaria fora da história, portanto, fora da política, fora da agência, fora da possibilidade de escolha do povo. É urgente a desconstrução dessa falácia histórica. Em síntese, salientei até aqui alguns dos componentes do edifício da ideologia da mineração no nosso Estado, a saber, a colonização, que se atualiza através da colonialidade do saber e do poder, e que pavimenta o caminho para a monocultura da mente, que adere à crença no desenvolvimento e, com ela, na mineração como sua força operadora. Resta agora o desafio de refletir sobre formas de construirmos a contramão, ou seja, os caminhos alternativos a essa ideologia da mineração. Primeiramente, a descolonização do pensamento me parece a primeira tarefa primordial a sugerir. Ousar pensar fora das caixinhas, como eu disse. Se estamos falando de uma ideologia, a mineração da vida, a mineração dos corpos e das mentes, precisamos lutar contra essa mineralização do pensamento, a monocultura da mente. Há que construir discursos alternativos, duvidar das palavras que sedimentam olhares, como também brigar por outras palavras, a fim de arejarmos os sentidos que nos permitam o acesso ao real. Precisamos, pois, de uma dose de realismo. O que seria o realismo? Vivemos um contexto de crise, que é generalizada, que é crise ambiental, que é crise do que chamamos civilização, portanto, crise também de Minas e de sua mineiridade. Como argumenta a antropóloga Janette Reutemann, crise e crítica são termos cognatos. A origem etimológica da palavra crise remete à Grécia Antiga, onde a palavra krino significava separar, cortar, mas também decidir, julgar, comumente associada aos campos da lei, da medicina e da teologia. Foram os sentidos médicos que prevaleceram desde os séculos IV e V a.C. Filiada à escola de Hipócrates, na gramática médica, a noção de crise denotava um ponto de virada no processo de uma doença. Ou seja, um momento crítico em que a vida e a morte estavam em questão e exigiam, portanto, uma decisão. Ou seja, a crise não era a doença, mas era a condição que clamava por tomada de decisão entre alternativas. Através de múltiplos deslocamentos, o sentido teológico, legal, ele foi se associando a outras redes, eu não vou me delongar aqui, mas eu gostaria de reter aqui sobre a ideia de crise hoje, é o momento, o aspecto pelo qual a história hoje ela é dita, ela é formulada, ela é apreendida. A história entendida como mudança, como transformação, com intervalos entre espaços críticos de tempo, né? De forma que crise e crítica, essa ideia, eles se relacionam. A crise clama pela crítica, no sentido de uma distinção que produz significado evocado para reafirmar momentos de verdade. Ou seja, a crise é a instância em que o real se faz presente. Nesse sentido, a crise tem um componente de revelação. A crise seria um ponto cego, por assim dizer, um não locus, um não lugar, que permite levantar questionamentos. Permite, por exemplo, perguntar: o que é que deu errado? Houve quebra, ruptura de ordem? O que essas catástrofes da mineração
nos revelam. Portanto, como princípio revelador, a crise traz à luz aquilo que estava oculto, estava latente, escondido, e propicia a emergência de discursos que disputam as narrativas sobre a verdade. É essa hora, é esse momento da gente elaborar essa contranarrativa. Eu disse que nossa abordagem deve ser realista, porque a crise o exige. E nós só podemos ser realistas diante dessa crise a partir da crítica. Mas não uma crítica qualquer, a crítica radical. Radical não em função dos extremos, mas radical no sentido de ir à raiz, ir ao fundo da questão. Em 1980, o pensador Jean-Pierre Dupuy escreveu um texto chamado Introdução à Crítica da Ecologia Política. Nesse livro, ele pergunta mais ou menos assim, constatando que estávamos diante da crise ambiental, já lá, né? Queremos um capitalismo ecológico ou aproveitaremos a crise ecológica para instaurar uma outra lógica social? Fecho aspas. Pergunta semelhante foi feita por Karl Polanyi no livro A Grande Transformação, mais ou menos no mesmo período. Mas os anos que sucederam mostraram que a escolha foi pela ambientalização do capitalismo através da ideia mitológica do desenvolvimento sustentável. Mais de 30 anos se passou e nós sabemos onde essa ideia, esse mito do desenvolvimento sustentável nos trouxe. Estamos aqui, no meio das catástrofes, né, da mineração. Tal como nos anos 80, talvez esse seja o momento de indagar. Considerando que a mineração está em crise e reconhece o momento crítico, vamos aderir às propostas reformistas da mineração, a mineração responsável, a mineração com selo de sustentabilidade, que, obviamente, se reduzirão apenas a opções tecnológicas do tipo barragem a jusante, barragem a seco e outras escolhas tecnológicas, ou vamos aproveitar a crise para propormos uma transformação, uma mudança de lógica, uma ética socioambiental, em que a água, os ecossistemas, as áreas comuns, a vida comunitária, a vida humana, a diversidade cultural, os territórios diversos possam, enfim, gozar de autonomia e definir o seu destino a partir de práticas econômicas distintas e criativas. Seríamos mesmo dependentes do minério? Não seriam ingênuos aqueles que nos chamam como tal, ao acreditarem poder sobreviverem sem a água, por exemplo? Seria uma ingenuidade a proposta radical ou uma necessidade realista? Penso que temos que disputar essas narrativas, evocar minas das águas, minas dos gerais, trazer a lume o que o discurso dominante esconde, subjuga, elimina, navegar pelas áreas rarefeitas dos discursos, quebrar suas falácias, sua lógica, olharmos para a realidade e apreendê-la de fato, recusar o léxico da colonização mineral, recusar palavras que nos tiram do real, palavras como impacto ambiental da mineração. Não existe impacto da mineração. O que existe é destruição da mineração, prejuízo da mineração, perda pela mineração, sofrimento causado pela mineração. Estes são os nomes, não impacto. Impacto diz nada sobre tudo isso. Não existe, por exemplo, área de autossalvamento. ZAS, Z-A-S, significa, de fato, zona de autossacrifício, zona de morte, porque ela existe, e é uma vergonha que exista, porque ela é uma admissão, tanto pelo Estado quanto pelas empresas, de que eles ali nada podem fazer para salvar aquelas vidas. Salve-se quem puder. Isso é inadmissível. Não podemos dialogar neste plano. É preciso denunciar a pobreza dos municípios do quadrilátero ferrífero. A era do dialogismo como princípio de governança foi a era da colonização. Melhor deixá-la para trás,
porque foi o meio da construção da harmonia coerciva até agora. A radicalidade se faz necessária para uma visão realista que abra caminhos de mudança. Para que, segundo Ailton Krenak, podemos adiar o fim do mundo. A mineração é amputação da natureza, é mutilação da natureza. Ela é atividade primitiva nesse sentido. Ela não tem nada de desenvolvimento para o lugar onde ela é feita. Ela se resume a cavar buraco para extrair pedra e mandar essa pedra brilhosa, valiosa para outros lugares, valiosa para eles. Ela extrai a terra e a água e não deixa nada no lugar a não ser destruição. A natureza, os ecossistemas, eles não se recompõem. Por isso a mineração é essa mutilação. Os Yanomamis, povo indígena da região amazônica, chamam os mineradores de comedores de terra. São canibais do minério. Vivem como tatus. Não tem nada de avançado nisso. Para os Yanomamis, esses comedores de terra são pessoas bizarras. Então, eu termino com as palavras do xamã Davi Yanomami em seu livro A Queda do Céu. Abro aspas. As coisas que os brancos extraem das profundezas da terra com tanta avidez, os minérios e o petróleo, não são alimentos. São coisas maléficas e perigosas, impregnadas de tosses e febres, que só Omama, a divindade Yanomami, conhecia. Ele, porém, decidiu, Omama, no começo, escondê-las sob o chão da floresta, para que não nos deixassem doentes. Quis que ninguém pudesse tirá-las da terra para nos proteger. Por isso, devem ser mantidas onde ele as deixou enterradas desde sempre. A floresta é a carne e a pele da nossa terra, que é o dorso do antigo céu Utucara, caído no primeiro tempo. O metal que Omama ocultou nela é seu esqueleto, que ela envolve de frescor úmido. São essas as palavras dos nossos espíritos, que os brancos desconhecem. Eles já possuem mercadorias mais do que suficientes. Apesar disso, continuam cavando o solo sem trégua, como tatus canastra. Não acham que, fazendo isso, serão tão contaminados quanto nós somos. Estão enganados. Fecho aspas. Aprendamos com os Yanomamis. Estamos adoecendo. Andamos como zumbis, desconectados da matéria e do espírito que faz a nossa existência real, humana. Afirmar a necessidade incontornável, irremediável do minério para a nossa existência talvez seja o maior sinal da nossa ingenuidade mórbida. Obrigada. Agradecemos a professora Andréa Zuri, convidamos para que ela permaneça na mesa. A Daniele irá recolher as perguntas que foram feitas por escrito, para que possamos passar à professora Andréa para a resposta. Temos alguma pergunta?
Alguém tem alguma pergunta que gostaria de apresentar? Ah, sim. A palestra foi tão clara, tão objetiva, que não restou nem muitas perguntas a serem feitas, viu, professora? Bem, a pergunta aqui apresentada, posso identificar? Pelo Gustavo, isso mesmo. Ele pergunta aqui, onde a ideia do bem viver entra nessa história? Responder agora? Sim. Entra em todos os lugares dessa história, porque é uma contranarrativa, né, muito interessante. A ideia do bem viver é algo que já vem sendo discutido, né, desde pelo menos os anos 90, e acho que, interessantemente, não é por acaso que agora ela começa a fazer sentido para todos nós, ou para muitos de nós, né? Ela não surge recentemente, nos escritos mais recentes, mas é algo que já li em outros lugares, inclusive em europeus, se referindo a ela, na década de 90. Né? Wolfgang Sachs é um sociólogo alemão que falava sobre isso. Acho que o Alberto Acosta, que conviveu com essa turma também, ou ele levou para lá e levou dos indígenas, né? Ou encontrou encontrou a equivalência. Né? Então, são todas narrativas que vão nos dando ferramentas para identificar outras possibilidades, né? Então, eu acho que, talvez até na contramão da ideia de sustentabilidade, que é uma ideia tecnocrática, que surge no campo do capitalismo mesmo, como resposta às críticas ambientais, lá nos anos 80, né? Quem sabe os exemplos, né, das comunidades indígenas, equatorianas né, e outras que nós temos aqui, elas também nos inspirem, né, esses valores, essas ideias, a formularmos também outras perspectivas, a abrirmos outras possibilidades de pensarmos, né, a ideia que não é bem viver, né, não é viver bem, mas é o bem viver, que significa toda essa coisa, esse ideário de, né, solidariedade, reciprocidade, vida comunitária, respeito à natureza, ética ambiental, ética das relações, né, um outro tipo de economia que não seja mercadológica, que não seja mercantilização, inclusive, do próprio corpo, do próprio... no sentido do esgotamento do trabalho, que todos nós estamos submetidos, né, por essa lógica, né, a precarização das nossas vidas por meio desse sistema trabalhista que nós todos vivemos. Né? Então, acho que é uma inspiração para todos nós. Próxima pergunta. Eu não entendi muito bem aqui o nome da pessoa, me parece que é Paulo de Tarso, do Cerro. Como trazer o desenvolvimento de um local tão pobre como o Cerro sem a mineração? Qual sua sugestão para melhorar a renda do município? Eu acho que uma reflexão importante que a gente precisa fazer nessa minha provocação de quebra de paradigmas, de colonização epistêmica, é a gente começar a refletir sobre essas categorias mesmo, básicas. Acho que tem que começar do básico. Né? O que é pobreza? O que é riqueza? Né? Acho isso muito sério, muito importante, porque são categorias que nos foram passadas justamente por essa visão econômica, hegemônica, né, que foi dividindo o mundo em subdesenvolvido, desenvolvido, terceiro mundo, através dessa concepção mesmo de riqueza e pobreza, medida pelo PIB, né, medida pelo nível de industrialização, etc., recursos tecnológicos. Eu acho que isso aí não é indicador, não são indicadores. Acho que os indicadores do bem viver... Né? Acho que foi o Butão. O Butão construiu indicadores de felicidade humana. O que interessa medir lá no Butão é o nível de felicidade humana dos habitantes. Né? Então, a gente precisa pensar. Eu me lembro que nos meus primeiros trabalhos... Paulo, cadê o Paulo? Posso olhar no olho? Quem que é o Paulo? Acho que nos meus primeiros trabalhos lá no Jequitinhonha, né, tem uma situação muito interessante, trabalhando lá na região de Coronel Murta, que estava ameaçada por uma barragem, e eles já são atingidos porque estão a jusante da barragem de Irapé, né? E estavam sendo ameaçados por um outro projeto que ainda não se instalou. Mas, nas nossas pesquisas, lá uns 20 anos atrás,
eu me deparei com outras concepções de riqueza e de pobreza muito, muito interessantes. Teve uma senhora, né, que disse, inclusive para uma colega minha, Ana Flávia, né, na sua andança por lá, ela disse assim, deixa eu ver se eu tento, está num artigo nosso, mas ela diz mais ou menos assim, olha, nós aqui vivemos da seguinte forma, a gente planta muita abóbora, tem muita abóbora, a gente come abóbora, dá para os porcos, distribui para a vizinhança, vende, então tem muita abóbora. Dizer assim que a gente é forte, a gente não é forte, a gente é fraco, mas a gente não é miserável. Meu filho me disse assim, mãe, pobre, você precisa ver, aquele pessoal que mora debaixo do viaduto lá em Brasília, porque eles precisam de dinheiro para comer. Aqui a gente tem abóbora, a gente come abóbora. E ela falou, tem amendoim, tem maxixe, tem... Aí ela foi enumerando tudo que tem lá, né? Que ela come. E aí ela diz, aqui eu criei meus filhos todos. Entende? Então, assim, o que é a riqueza? Ela reconhece, aqui, nós não somos fortes. O que ela quis dizer forte? Aqui nós não temos tecnologia, não tem indústria, não tem... né? Mas a gente não depende da economia totalmente da economia monetarizada, né? Então, a gente tem aqui a nossa vida. Não estou idealizando uma situação, mas eu estou trazendo, quem sabe, uma outra realidade para a gente pensar e abrir a caixinha e questionar. Né? Eu estou dizendo isso a partir da minha experiência de pesquisa, mas antropólogos, por exemplo, como Marshall Salins, fazem uma reflexão brilhante sobre a sociedade afluente original, né? Trabalhando com outros povos indígenas, ele vai dizer que as pessoas... a concepção de riqueza que elas têm é outra, totalmente diferente da nossa, né? Porque a nossa é acumulativa, é de acumulação, né? E a deles não é, quer dizer, riqueza é você navegar pelo mundo com carga leve, sem carregar tanto peso. Respeitando o tempo das perguntas que foi destinado, eu vou ler mais uma e aí vou passar as demais para a professora e depois ela faz o encaminhamento conforme possível, tá ok? Essa pergunta é do senhor Josué, diz assim, mesmo as mineradoras se dizendo sustentáveis ambientalmente, como fica, mesmo as mineradoras se dizendo sustentáveis, né, da sustentabilidade ambiental, como fica a questão da saúde da população? Eu não sei se eu compreendi muito bem a pergunta, mas, primeiramente, eu gostaria de dizer que, do meu ponto de vista, não existe sustentabilidade da mineração, né? Eu acho que agora, essa questão, esse discurso que chegou para a mineração, né, é uma tábua de salvação aí da mineração, que eles estão lançando mão, né, de dizer que tem práticas sustentáveis. A mineração está fazendo hoje um caminho que a indústria madeireira fez nos anos 80, início dos anos 90. Muita crítica foi feita à indústria madeireira, né, sobretudo pelo desmatamento da Amazônia, muita crítica na Europa, nos Estados Unidos, houve boicote, campanhas de boicote, sobretudo ao mogno, mostrando, inclusive, não só o desmatamento da Amazônia, mas também as implicações do ponto de vista dos povos indígenas, né, massacrados no enfrentamento a essa atividade. Então, houve muita pressão e a indústria madeireira teve que responder a essa pressão. Isso foi objeto até da minha tese de doutorado, mas principalmente a do Clemens, que está aqui, né, sobre essa coisa da construção de um selo de sustentabilidade para a indústria madeireira. A saída deles foi, digamos, construir práticas, né, de manejo florestal que mostrassem o cuidado, a racionalidade ambiental para com a floresta. Quer dizer, não vamos passar corrente, derrubar tudo, mas vamos fazer o manejo, extraindo aquelas espécies que têm tamanho comercial durante um certo... Tem toda uma lógica da engenharia florestal que foi aplicada, e o selo é esse que está aí no caderninho de vocês todos, de nós todos, o FSC, que é o Conselho de Forest Stewardship Council, né, Conselho de Manejo Florestal. Eu vejo que hoje as mineradoras estão enfrentando o mesmo tipo de pressão, mesmo processo de crítica, porque está muito evidente tudo isso que a gente está vivendo aqui, e elas agora estão aí
O Clemens vai falar sobre isso, ele diz, não faz spoiler. Mandou eu ficar quieta. Mas eu não vou ficar quieta, eu vou falar só um pouquinho, que eu vou terminar, que é o seguinte, eles estão agora avançando sobre isso, e estão investindo nessa estratégia de dizer, né? E aí, eu acho assim, é tudo ruim para a saúde das pessoas, porque essa foi a pergunta, né? Tudo isso é ruim para a saúde das pessoas. Vamos entender também o que é saúde, né? Da saúde total. Eu não consigo compreender saúde sem autonomia. A saúde sem o controle da sua própria vida, o poder de decidir se eu quero e se eu não quero. Eu vou viver assim. Eu quero viver assim. Isso é que está sendo roubado, essa possibilidade de escolha das comunidades que vivem nos territórios almejados aí para a atividade da mineração. Elas estão sendo impedidas de decidir. Isso está sendo imposto a essas comunidades de uma forma muito autoritária, muito cruel, muito vil, né? Submetendo-os ao risco da própria vida, né? É o fim da picada. Nós não podemos aceitar isso, né? Esse é um adoecimento nosso, se a gente aceitar isso e se a gente continuar entrando na boa-fé nossa, que é uma boa-fé de entrar no diálogo, de estabelecer parâmetros de técnicas. A minha fala é muito radical, porque eu realmente não vejo outro caminho, na realidade, é isso que eu falei mesmo, não sei, essa radicalidade, é dizer não à mineração. Nós podemos viver sem mineração, né? As comunidades locais, indígenas, rurais, elas não vivem com a mineração. Nós, urbanoides, industriais, é que somos escravos disso, do microfone, de tudo isso que está aqui. Eu tenho plena ciência disso. Mas nós somos os escravos. Nós precisamos nos libertar disso para pensar outras formas de convívio, de vida e de realização da nossa vida. Senão é o fim. Nós não teremos água, não teremos clima, não teremos comida. Como disse o Yanomami, da terra se extrai alimento. Não é isso que os mineradores fazem. Eles extraem a própria terra, os espíritos da terra. Mais uma vez agradecemos a professora Andréa Zuri.